Bom dia. Que dia! Muito bem. Fico sensacional. É assim que começa. Coisa linda, meus amigos, começando mais um dia e a minha volta para a estrada aí depois de quase um mês no Brasil não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido num lugar mais lindo do que esse. A gente tá aqui na represa de Potrerrichos, na região de Mendoza, na Argentina, e vamos começar mais um dia agora. E é bom esse friozinho com o sol junto. Olha os patinhos na lagoa. A gente tá no... Pensar que a gente tá no meio de um deserto. Isso aqui é um oásis. E aí, meus amigos, bom dia! Olha isso aí. Pensar que isso aqui é uma represa do rio Mendoza que eles fizeram para formar esse lago artificial para abastecer a cidade de Mendoza. É uma prova de que quando o homem quer usar a sua sabedoria pro bem, ele faz, né? Olha isso, cara, que sensacional. É um verdadeiro oásis no meio do deserto. Muito incrível, velho. Isso aí, meus amigos, tudo listo por aqui, bora pegar a estrada. A gente vai hoje em direção a uma cidadezinha chamada Uspallata, aqui na Argentina, que me parece bem bonitinha, só que é bem mais frio porque é em direção à Cordilheira dos Andes. Mas vamos lá ver se é bonita ou não é. Potrerrichos, que é realmente uma vilazinha bem pequenininha, só tem um armazenzinho, um hotelzinho, um restaurante, poucas coisas. E aí ela é muito bonita porque ela fica assim de frente pro rio Mendoza, que vai desaguar lá na represa e abastecer toda a cidade de Mendoza. É uma região muito bonita, muito diferente mesmo, aquele rio bem azulão do lado, contrastando com todo esse deserto. É uma coisa completamente diferente do que a gente tá pegando agora, até agora, e por isso que é tão bonito. Eu acho que desde a carretera austral que a gente não pegava um contraste de natureza assim tão diferenciado quanto esse, porque pra gente, pros nossos olhos, mudou muito esse cenário desértico, com esses lagões azuis. E essa estrada que a gente tá passando aqui é a Rota 82, que é uma rota alternativa à rota principal. Então o rio Mendoza, que desemboca lá e faz a represa, ele fica aqui à nossa direita mais ou menos, apesar de estar meio seco, com esse climão de deserto. E depois a gente chega até a Ruta 7 novamente, pegando a principal, indo em direção a Uspallata. 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 Essa é a estradinha que nós estamos passando aqui na Ruta 7 em direção a Uspallata. Quando eu vim do Chile para Mendoza sozinho, eu já tinha passado por aqui, só que não parei porque eu queria vir com a Ana
porque achei de uma beleza, cara, extraordinária. Essas montanhas com várias cores diferentes, com esse clima árido. De vez em quando a gente passa por dentro das montanhas, por túneis que foram feitos para que a estrada pudesse passar. É realmente assim, dentro daquilo que a gente já viveu na nossa viagem pela América. Acho que faz tempo que a gente não trocava a paisagem tão radicalmente e ficava de uma beleza assim bem diferenciada de tudo que nós já pegamos. Chegamos aqui na cidadezinha de Uspallata, bem pequenininha cidade também, no meio das montanhas. E parece que tem um camping municipal aqui, que é de graça para passar o dia e eles só cobram à noite. E é tipo assim, 10 reais. E é esse aí do teu lado. Esse aqui? É. Ah, então a gente vai ali para garantir um banho e fazer um almocinho. Muito bom. É aqui mesmo. Chegamos. Oh, meu Deus. Parece bom o lugarzinho. Parece bom. Bem Agora, tranquilinho. aqui tá mais tranquilinho. Tirar o telefone. Almocinho pronto. Almocinho pronto. Olha só, um arroz. O arroz de ontem que eu ressuscitei com açafrão e um pouquinho de curry. Saladinha. Não é muita salada porque eu quis guardar a maior parte pra gente comer amanhã. E aqui também o restinho do peixe com batatinha, cenourinha. Ou seja, é um almoço francês, né? Almoço francês. Resto de ontem. E a minha cervejinha que tá me acompanhando aqui. Bom. O camping aqui é bem bonitinho, a gente tem vista para a Cordilheira dos Andes, com os picos todos nevados, com essas árvores, bem gostosinho. Tomamos um banho aqui, eu tive a sorte de pegar um banho quente ali no banheiro masculino, mas ela não teve não. O meu banho tava frio, isso porque aqui eles usam um sistema de calefon, né? Como se fosse uma grande caixa d'água, que aí vai enchendo essa caixa d'água de água, esquenta essa água e aí sai pelos chuveiros. Como eles não usam nenhum sistema a gás e nem um sistema elétrico, então é dessa forma. Então você vai tomando banho quente enquanto ainda tem água ali dentro. E como muitas pessoas tomaram banho antes de mim, chegou a minha vez, acabou a água quente e foi fria mesmo. Por isso que eu nem lavei meu cabelo. E é isso aí, o camping para passar o dia aqui é de graça, só paga se você dormir aqui. E nós vamos seguir viagem. Bora pegar a estrada. Olha como ele vai. ¿Va para Chile? Não, vamos turistar em Ponte Inca. Hasta Pasengo. Depois regresamos. ¿Cuántas personas? Son las dos y un perro. Háblate. ¿Está bien? Gracias. Chao.
Buen trabajo. Começa a aparecer o que? Nieve, muita neve, muita neve do alto das montanhas. Isso é uma coisa muito louca, porque era um cenário completamente desértico, vermelho, e aí você faz uma curva e começa a nevar, a ficar branco de neve. Isso foi inesperado, muito inesperado. E agora a gente tá numa subida e olha só, 2.299 metros acima do mar. É coisa, hein? É coisa, e chega até 3.000 metros acima do nível do mar. Isso já dá uma diferença de pressão, de nível de oxigênio pra gente, pro carro. É sempre uma aventurinha andar pela altitude. Mas é pra gente se acostumar, porque nós vamos pegar ainda mais altitude, do que isso. Aqui é praticamente só um teste. Test drive. Test drive. E agora a gente acabou de chegar no cemitério andinista de Mendoza. Bem-vindos ao cemitério de andenistas. E aqui no cemitério dos andinistas é que estão sepultados os corpos de vários escaladores que tentaram chegar até o cume do Cerro Aconcagua, que fica aqui perto, mas que nunca conseguiram. Inclusive do brasileiro Mozart Catão, que mesmo depois de conseguir conquistar o cume do Everest, ele tentou subir o Cerro Aconcagua, infelizmente não conseguiu, faleceu no caminho e foi sepultado aqui, junto com todos os outros. E andamos mais um pouquinho e aqui na frente nós já vamos encontrar a Ponte del Inca. Dizem que é muito bonita, vamos ali ver se realmente é. Nossa, bonito, hein? É bonito. Nossa, pedra lisa e amarela. Que lindo. Que lindo lugar. Valeu a pena a jornada até aqui. E realmente muito, muito bonito, meus amigos. Esse contraste de cores do quente com o frio, do vermelho com o branco, do deserto junto com as cordilheiras nevadas e com essa ponte ancestral, histórica, utilizada aqui pelos incas e que era considerado inclusive um lugar sagrado por eles, né? E esse lugar aqui ele é tão importante porque aqui faz parte do Capacnã, que em Quechua significa Estrada do Rei, que nada mais é do que uma série de estradas que eram utilizadas pelos antigos incas. Essas estradas começavam lá no Planalto peruano-boliviano e desciam por toda a nossa América, cruzavam toda a nossa América, chegando até aqui na região de Mendoza, de Santiago do Chile.
Estima-se aí que no apogeu do Império Inca chegou a ter 40 mil quilômetros de estradas, que nada mais é do que simbolizavam todo o poder do Império Inca. Era uma demonstração de expansão do seu território, demonstração de poder. E aqui, né, a Ponte Inca fazia parte de toda essa história, de todo esse lugar. Foram encontrados aqui na região antigos altares, então realmente esse é um espaço muito sagrado e é incrível estar aqui. Bom, uma paradinha rápida aqui no Parque Nacional Aconcagua para dar uma olhadinha na vista ali. Parece que é bem bonita, vamos lá. E cara, uma coisa muito legal é que esse roteiro que a gente está fazendo de Mendoza até chegar aqui no Parque Nacional Aconcagua, passando por todos esses cenários bonitos pra caramba, tudo isso foi de graça, ou seja, todos os lugares que a gente visitou, esses cenários e paisagens dignos de filme de cinema, a gente não gastou R$1 para fazer a visita. Muito massa. E os antigos incas acreditavam aí que essas montanhas eram habitadas pelos deuses, por isso que era muito comum para eles rezarem e orarem para que a neve não derretesse, porque aí eles teriam sempre uma fonte de água no meio aqui desse deserto. E aqui atrás fica a Aconcagua, o Cerro Aconcagua, que é simplesmente a maior montanha fora do Himalaia, naturalmente também a maior montanha do hemisfério sul. Aninha fotógrafa. Bien! Retornamos toda a estrada novamente até Uspallata. A gente achou aqui um posto de gasolina que tem uma boa internet pra gente trabalhar. E é isso aí, meus amigos, mais um grande dia. Estamos aqui já cansados de rodar hoje. Tá começando já a esfriar, porque uma coisa que acontece aqui é que durante o dia é bem quente e à noite esfria, congela tudo, então já tá começando a esfriar, então provavelmente já vamos para baixo das cobertas. Tá marcando -2 essa noite, imagina, né? De dia chega até 20 e poucos e aí à noite cai pra -2, -3, assim. Antes de o sol nascer mesmo é bem gelado. Mas é isso aí, meus amigos, ficamos por aqui, até a próxima. Tchau! Dá tchau, Fifizinha! Dá tchau, Fifizinha! Fifizinha tá jantando. Tá comendo.